Pastor Marcelo Martins? O senhor pode fazer uma leitura de Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, é isso? Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Soberano Deus, obrigado, meu Deus, mais uma vez, obrigado pelo teu amor, pela tua graça e por essa maravilhosa e eterna salvação que o Senhor nos oferece em Jesus Cristo. Pela tua palavra, que é poderosa para nos transportar das trevas para a tua maravilhosa luz. Que este povo, Pai, que se chama pelo teu nome, um povo que tem atendido o teu chamado, e tem amado o Senhor, e tem desejado o dia do Senhor, com a esperança, ó Pai, da vida eterna. Pai, que o Senhor, meu Pai, nos tome nas tuas mãos diante. Perdoa os nossos pecados, nos ensinando teus caminhos e fazendo de nós o teu reino. Sustenta-nos, ó Pai. Sustenta-nos, ó Senhor, em todo o tempo, para que não venhamos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Tem misericórdia de nós e cuida, Pai, dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes. Assim como eu peço que o Senhor cuide também dos varões, das varoas, dos anciãos, ó Senhor, das anciãs, ó Senhor. Que o Senhor cuide de todos. Que o Senhor abra o céu e derrame sobre a vida do teu povo, no padrão da terra, aonde quer que haja um adorador que te adore em espírito e em verdade, que obedeça à tua vontade, que o Senhor derrame sobre essas vidas, ó Pai, todo o bem, desde agora e para sempre, Senhor. Eu peço a bênção do Senhor para a igreja, para aqueles que nos acompanham, ó Pai, pelas redes sociais, ó Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor entre nos lares, Pai, que o Espírito do Senhor entre nos lares, que o Senhor se mova neste lugar e também em todo lar cujo coração for quebrantado para receber a tua palavra, trazendo libertação, trazendo, meu Deus, paz, trazendo saúde, ó Pai, e trazendo prosperidade na obra de suas mãos, ó Senhor. Esta é a bênção com a qual, como servo do Senhor, os abençoo, rogando ao Senhor que pela tua forte mão assim seja sobre todos esses e sobre todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. 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 E graças a Deus. Convido a igreja a se sentar, amém? E ouvir a palavra de Deus. E a você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, ou pelo Instagram, pelo TikTok, que Deus te abençoe poderosamente. Ame a Deus, busque ao Senhor, confie nele, seja em tudo abençoado, amém? Então, o versículo lido, Deuteronômio 10, versículo 12, começa com uma pergunta dizendo: ó Israel. Alguém pode dizer, não, mas é para Israel. Se lermos o livro de Efésios, principalmente capítulo 1 e capítulo 2, vamos encontrar a passagem que diz que Deus pegou do povo de Israel e do povo dos gentios, os que criam nele, e fez um só povo. Então nós somos um com Israel, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Esta é a verdade. E nós podemos nos alegrar muito porque esta verdade é imutável. Não pode ser mudada, porque foi selada pelo sangue do Cordeiro.
devemos gloriar em Deus, nós que cremos no Senhor, porque pelo seu sangue nós fomos lavados, fomos comprados, fomos regenerados e fomos feitos por Ele, para Deus e Pai, sacerdotes, uma nação sacerdotal, sacerdote real. Creia, tome posse, saiba que você é em Deus. E ele começa com essa pergunta: o que é que Deus pede de cada um de nós aqui? O que Deus está pedindo de cada um de nós? Porque quando nós pensamos em Deus, pronunciamos a palavra Deus, nos voltamos para Deus, compreendemos que Ele é poderoso, mas também que Ele é santo. E hoje, como culto é de doutrina, o que é doutrina? É um conjunto de regras. É um conjunto de regras para que venhamos andar nela, manifestas por Deus. Então tem regra para o culto, por isso temos uma liturgia, tem regra para o pai, para a mãe, para os filhos, tem regra para o patrão, para o empregado, tem regra como devemos conduzir em meio à sociedade. Então, quando ele diz: o que é que Deus pede de ti? Pastor Anderson Martins, somente a parte A do versículo 12, capítulo 10. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? Amém. É uma pergunta. Essa pergunta faz com que compreendamos que ele espera uma resposta certa. O que é que Deus, igreja, pede para cada um de nós? Para mim, para os obreiros que estão aqui, para você que está sentado, para você que está em casa, o que é que Deus pede de nós? E ele vai confirmar. Olha a segunda parte desse versículo que diz: senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos. Amém. Primeiro, que ames, que temas o Senhor teu Deus. Tema a Deus. Temer é ter medo, é ter respeito, é dar crédito, é ter prazer nele. Temer a Deus, honrá-lo. Deus, quando Deus veio no Sinai, a presença de Deus no Sinai fez com que o monte tremesse. O peso da presença de Deus. Glória a Deus. Quando o Senhor desceu no Sinai, o monte fumegava. O céu anunciou a presença de Deus no Sinai com o som de buzinas e de trombeta. Glória a Deus. Trovões, relâmpagos, escuridão, fogo. E o povo estremeceu. Eles viram, literalmente, todos esses acontecimentos. E eles temeram a Deus. Quando Jacó, em Betel, teve um sonho, que ele subia e descia e disse: este não é outro lugar, senão a porta do céu. E ali ele tremeu e temeu. Ele disse: esse lugar é assombroso. Então, quando falamos Deus, lembramos também dos homens de Bet-Semes, que pronunciou essa frase: quem pode permanecer na presença de um Deus tão santo? Quem pode? Igreja,
Se estamos hoje aqui, é porque Ele nos amou primeiro. Se estamos esta noite aqui, é porque Ele nos chamou para uma viva esperança. Porque não depende de quem quer, também não depende de quem corre, mas depende de Deus, que se compadece. Então, se estamos aqui, é porque Ele nos fez ovelha do seu pasto. Toda a honra é dele, toda a glória é para Ele, todo louvor pertence a Ele, toda majestade é dele, a Ele toda glória, desde agora e para sempre. A nossa esperança como igreja é de estarmos preparados. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 7 a 11, ele vai dizer que algumas pessoas vão falar, ele está tardando, desde os nossos pais, desde a antiguidade, se fala que Jesus vai vir, ele não vem. Mas o Espírito ministra a igreja dizendo, não, homem, você não considera uma realidade? Que esse tempo que aqui nos dá é para o nosso arrependimento? É para que quando Ele volte, nós venhamos ter tempo até Ele voltar e se arrepender? Apocalipse capítulo 6. As almas que estão debaixo do trono de Deus também pedem o juízo de Deus, também pedem a manifestação de Jesus, também pedem a ressurreição dos mortos, também pedem o arrebatamento da igreja. Mas ele disse, ele deu vestes brancas para esse povo e disse, vocês precisam ter paciência, aguardar mais um pouquinho, até que se complete o número dos vossos irmãos e dos vossos conservos. Isso é, ainda tem um povo que Deus deseja salvar. Por isso Jesus ainda não veio. Mas quando completasse o número dos salvos, dos eleitos, aí Jesus veio. Glória a Deus. Mas se fosse hoje, ou se for hoje, estamos todos preparados? Por quê? Porque em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 24, tá? Vai falar da grande tribulação. E vai nos exortar a estar preparado, porque não se sabe o dia e nem a hora. No capítulo 25 vai falar que 5 virgens vai, 5 vai ficar. Vai falar do servo mau, que foi amarrado e lançado nas terras, porque não teve zelo pelo trabalho. Como também vai exaltar os servos bons, que granjeou e adquiriu mais almas. Mas também vai falar que ele vai separar as nações, a direita e a esquerda. Os da direita vai ser bem-aventurados e vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, possível herança até que você está preparado para a fundação do mundo. Mas ele vai falar para as que estão à esquerda: pagai de mim, malditos. Então vai ter um povo que vai herdar a salvação e um povo que não vai herdar a salvação. E como sabemos que vai herdar a salvação ou não? A palavra de Deus em Hebreus diz que a palavra é apta para discernir os pensamentos dos corações. A palavra é tão poderosa, é apta, que ela separa o corpo, a alma e o espírito. Então eu sei, se eu for zeloso, amar a Deus, conhecer a palavra, eu sei se eu estou preparado. E se eu não estou preparado, eu também vou saber. Porque a palavra, ela é clara a respeito de quem vai subir, e ela também é muito clara a respeito de quem vai se perder. A palavra de Deus deixa claro quem vai se salvar, e a palavra de Deus também deixa claro quem é que vai se perder.
quem é que vai se perder? Você abre a sua Bíblia em Gálatas, principalmente no capítulo 5, e você vai ver obras da carne no capítulo 5. E diz que quem comete com a obra da carne, se inclina para a carne, vai morrer, vai receber o dano da segunda morte. Mas quem se inclina para o Espírito de Deus, vai receber de Deus a graça da salvação eterna. Se inclinar para o Espírito é o mesmo que buscar conhecer os mandamentos e viver, andar neles, louvando e glorificando o nome do Senhor por meio das obras de Deus. Se inclinar para a carne é viver de acordo com tudo aquilo que Deus odeia e que Deus abomina. Então, se a pessoa é uma pessoa que ama, que perdoa, que exerce misericórdia, ela está se inclinando para a obra do Espírito. Mas se a pessoa mente, se a pessoa defrauda, se a pessoa calunia, se a pessoa comete adultério, prostituição, está se inclinando para a carne e por isso vai ser condenado. A não ser que, no tempo que se chama hoje, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Então, voltando para Deuteronômio 10, 12, a primeira parte. É uma pergunta. Igreja, o que é que Deus pede de ti? Nós sabemos, para que venhamos estar preparados para o reino de Deus, porque isso aqui passa. Todas as pessoas aqui nascem para morrer. E só em Jesus a salvação e vida eterna. Só em Jesus. Por isso está escrito em Atos 4,12 que debaixo desse sol aqui, ó, não existe outro nome dado aos homens pelo qual o homem possa ser salvo, ao não ser um único nome. O nome de Jesus. O nome que está sobre todo o nome. Essa é a verdade. Então, conhecendo essa verdade, o que devemos fazer? O que Deus pede de ti, ó Israel, ó igreja, senão que o temas, isso é, que venhamos honrá-lo, respeitá-lo, lembrando que Ele vê tudo. Você está aqui, está te vendo. Você está em casa, está te vendo. Você que reage ao que você vê, ao que você ouve, reage com um sentimento do coração, Ele conhece, porque Ele sonda o desejo do coração, e na vida de Jesus, os homens vão ser julgados, e vai ser manifesto o segredo dos seus corações, aquilo que o homem sentiu, que não falou nada para ninguém, por vergonha, por medo. Tudo isso vai ser revelado naquele dia. Então, é por isso que está escrito em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 5, para que venhamos buscar Deus de tal maneira que o nosso corpo, alma e espírito esteja preparado para o dia do Senhor. Que Deus tenha liberdade em nós de moldar o corpo, nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, porque de outra maneira não haverá esperança. Então, que Deus pede a ti, que o temos, respeite Ele, honre Ele. Como é que eu honro a Deus? Guardando os seus mandamentos. Temo a Deus e o amo. Como é que eu temo a Deus? Como é que eu honro a Deus? Guardando os mandamentos. Como é que eu amo a Deus? Prova que eu amo a Deus? Guardando também os seus mandamentos. João 14, né? Se não faz memória, versículo 15. Se você me ama, ele diz. Tem a questão do sim, se for verdade. Se você me ama, você vai guardar? Vamos fazer essa leitura, pastor? Deixa aberto aí o Deuteronômio 10, depois nós vamos voltar. Vamos para João 14, 15.
Olha o que está escrito. O que Deus quer de ti? Que guarde os mandamentos. Que o temas. Ame Ele e guarde os seus mandamentos. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Amém, igreja? Amém. Sim, igreja. Glória a Eu Deus. acho que pode ler. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Só quem me ama, ele foi claro, enfático. Se me amar. Se me amar, vai guardar os meus mandamentos. Ama! Ama Deus, ama teu irmão, é mandamento. Eu não consigo não amar Deus. Perdoa. Perdoa como Deus te perdoa, perdoa também, é mandamento. Eu não consigo perdoar. Não ama a Deus, é mentira. Reparte o teu pão com os famintos. Ah, não, vai faltar para mim se eu dividir. Cuida das viúvas, cuida dos órfãos, daqueles que temem a Deus. Ah, não. Vamos desviar dele, vamos desviar dela. Se você vê alguém que vai te pedir emprestado, está escrito, não se desvie. Ah, não. Vamos comigo ali? Tem tempo, tem oportunidade. Não posso. Mas está escrito, se teu irmão te chamar para ir uma milha, vai com ele duas. Isso é, se teu irmão precisar de você, não rejeite, não recuse ajudar. Tudo isso é mandamento entre tantos outros. Porque para algumas pessoas, o mandamento é só a lei dos sinais, só os 10 mandamentos. Não. Existem os 619 preceitos da lei. Tá? Que é para a guarda. Então o que Deus pede? Me respeite. Voltando lá do Deuteronômio 10, primeira parte de novo, pastor. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? O que é? Primeiro, ele pede o quê? Senão que temas o Senhor teu Deus? Ele pede para que todos nós venhamos temer. O que é temer? É se desviar do mal, temer. Olha, é honrá-lo. Honrá-lo de que maneira? Na guarda da sua palavra. 1 Pedro, capítulo 1. Que ele nos edificou pelo sangue de Cristo. De maneira que ele nos chamou para uma viva esperança. Que tem uma herança guardada no céu para nós que não pode murchar. Mas ele também nos chamou para a obediência da aspersão do sangue de Cristo. Para buscar a sua palavra. Entender que a sua palavra é a palavra divina eterna. Glória a Deus. O mundo oferece muitas coisas. Quando muitos discípulos abandonaram Jesus, Jesus pergunta para os 12 apóstolos: e vocês? Querem me abandonar também? A resposta de Pedro foi: Senhor, queremos não, Senhor. Para quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Glória a Deus. Para onde vamos? Então Deus pede que o temos. E o que mais Ele pede? E que andes em todos os seus caminhos. Que ande nos seus caminhos. Que caminho? O que o salmista Davi fala no Salmo 119? Luz. Lâmpada para meus pés é a tua e luz para o meu caminho. A palavra é a luz. Você vai andar nela, você não vai tropeçar. Você vai ser abençoado. Você vai ter uma longa vida. Você vai ser abençoado com a graça de estar sempre de pé. Porque se esse corpo terrestre tem que se fazer, temos um tabernáculo feito não por mãos de homens no céu, feito por Deus.
Então, não importa o que passamos, temos que ouvir o que foi dito da igreja de Esmirna. Ser fiel até quando? Até a morte. Desprezar a ignomínia. Desprezar o mal, as injúrias. Se apegar ao bem. Então, a primeira coisa que Deus pede é que venhamos temê-lo. A segunda coisa que Deus pede é o quê? Que venhamos o quê? Guardar o quê? Temer e guardar os mandamentos. Respeitá-lo e honrá-lo na guarda dos seus mandamentos. Como também está escrito, mulher, não discuta, não levante a tua voz contra o teu marido para que a doutrina de Deus não seja o quê? Não seja o quê? Blasfemada. Quando a mulher reage falando alto com o marido, esta palavra que Deus manda guardar é blasfemada. A palavra santa, a palavra pura, a palavra que vem do coração de Deus, sai pela boca de Deus, entrou nos nossos ouvidos, veio ao nosso conhecimento, desceu ou subiu ao nosso coração, é blasfemada por conta da conduta de uma mulher, de um homem, de um jovem. Quando Davi pecou, Deus disse: o que você fez, Davi? Agora, por tua culpa, o meu nome é blasfemado. Então, devemos honrar a palavra, guardando a palavra. Recapitulando aqui, o que Deus pede? Que venhamos temê-lo. O que Deus pede? Que venhamos guardar os céus? O que mais Ele pediu? Que venhamos amá-lo. E que venhamos andar em todos os céus? Pergunta, seu irmão, está entendendo? Primeiro, tema a Deus. Segundo, ames a Deus. Guarde os seus mandamentos. E o que mais? Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o versículo 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. É para o bem de quem? Quando nós obedecemos a Deus, quem é que recebe o bem? Somos nós. Mas o inimigo das nossas almas vai te tentar. Ele tentou Eva, levou a queda de Adão, ele tentou todo ser humano, ele tentou até mesmo Jesus Cristo, e ele anda ao redor, buscando a quem possa. Nos dias de Jó, o Senhor pergunta: de onde vem? De rodear a terra e passear? Significa que ele tem uma liberdade, e que Deus permite. Ele é tão sagaz, tão astuto, que está escrito que ele se transforma em quê? Em anjo de luz. Para fazer o quê? Enganar. Quem é que ele vai conseguir enganar? Aquele que não conhece os mandamentos de Deus. Porque se a pessoa não conhece os mandamentos de Deus, vai dizer o que se tornou comum para muita gente. O que Deus quer? Deus só quer o coração. Não é isso que está escrito. O que está escrito em 1 Tessalonicenses 5 é que Deus quer corpo, alma e espírito. Isso é o coração. Deus quer corpo, porque o corpo, segundo a doutrina, é o templo do Espírito Santo, que não nos pertence. Pertence a quem? A Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 17 diz também que aquele que se une com Deus, aquele que ama Deus, se une com Deus, se torna um espírito com Ele. Como é que eu me torno um
com Deus? Na obediência da palavra. É assim que nos unimos com Deus. E qual o benefício de ser um com Deus? João 15, dos 5 ao 7, que diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas se alguém está em mim, e a minha palavra de Jesus está nessa pessoa, ela pode pedir qualquer coisa, e será o quê? Será concedido. Pastor, mas eu estou orando e não estou recebendo. Só que Jesus falou: se nós sendo maus, saber dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste que está no céu. Porque se o filho pede um pão, o pai não vai dar uma pedra para ele comer, não. Se o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma víbora para ele comer, não. Portanto, entenda uma coisa: ainda que o pai venha fazê-los esperar, todavia ele dará o que você está pedindo. Glória a Deus. Então a sua oração, a minha oração, a nossa oração, quando nós estamos em Deus por meio de Jesus Cristo, e a palavra dele está em nós, nos abre a porta do favor de Deus. Se cumpre a Sagrada Escritura que diz que ele não nega bem algum aquele que anda em retidão. Que retidão é essa? A vontade dele. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, isso é justiça, isso é retidão. E a partir daí, ele não vai negar nada. Mas a palavra de Deus diz, por exemplo, Deuteronômio 29, está escrito que o povo andou no deserto por 40 anos. Bebida, eles não tomaram. Bebida forte, não beberam. Não tomaram nada. E o que acontece? Por que eles fizeram isso? Para poder conhecer a Deus. Aí a pessoa que conhece Deus numa vida de embriaguez, numa vida de prostituição, de mentiras, de adultério, de fornicação, de lascívia, de chocarrices, de tantas outras coisas que Deus condena. Como a pessoa pode dizer que conhece a Deus? É Deus, misericórdia. Transgredindo dia após dia os mandamentos de Deus, cometendo pecado, entesourando para si mesmo a ira de Deus para aquele dia. A palavra de Deus diz que quem resiste à autoridade que Deus constitui, resiste a quem? A Deus. Mas não é todas as pessoas que acreditam, porque as pessoas resistem às autoridades. Não todos que creem nessa palavra. Não é? Olha o que Jesus diz a respeito daqueles que ele levanta e consagra. Ele fala para a igreja: aquele que receber a você, recebe a mim. E aquele que recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Mas aquele que não recebe a você, não recebe a mim. E não recebendo a mim, também não recebe o Pai que me enviou. Foi o que Deus falou nos dias de Samuel, quando pediram um rei, e que não era a vontade de Deus para aquele momento. Então, Deus disse: Samuel, não fica triste não, porque eles não rejeitaram você. Antes, eles estão rejeitando a mim. Só que essa doutrina não está no coração de todas as pessoas, porque tem pessoas que não veem, que não reconhecem a autoridade que Deus deu para os ministros. Olha o que Jesus fala a respeito da autoridade que ele deu aos ministros. Aquilo que você ligar no céu, aquilo que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. E aquilo que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Aquele que você perdoar, vai ser perdoado. Aquele que você reter o perdão, não vai ser perdoado. Mas essa palavra, nem todos acreditam, porque enfrentam os ungidos de Deus.
errado, Deus vai tratar com ele. Ah, mas o ungido está errado. Mas foi Deus que falou. Com o meu ungido, trato ele. Não foi um homem que precisou dizer Moisés está errado, foi Deus. E depois, um dia de entrar na terra prometida, Deus disse: você não vai entrar. Porque você desobedeceu a mim. Eu mandei você falar com a rocha e você não falou com a rocha. Antes, você bateu na rocha. E a parte de Deus nos ensina: cuidado para não ser confundido com Deus. Porque Deus falou com Moisés 2 vezes a respeito da rocha. A primeira vez, Deus disse: fere a rocha. A segunda vez, Deus disse: fala com a rocha. Moisés, que tinha ouvido a primeira vez, bate na rocha. Na segunda vez, ele bateu também. Moisés, o homem que está escrito em Hebreus, que ele foi fiel em toda a casa de Deus, mas por conta de uma desobediência, ele não entrou na terra prometida. Agora não foi desobediência para Deus, foi: fala com a rocha. Ele bateu na rocha. Deus disse: você não vai dar porque você bateu na rocha. E você não glorificou o meu nome. Isso é quando você desobedece a Deus, você não está glorificando o nome de Deus. Você está fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado. E, portanto, não pode se cumprir as promessas de Deus na vida daquele que blasfema ou que usa, né, ou que é usado, né, de pedra de tropeço. Estão entendendo, igreja? Amém. Você que está em casa está entendendo? A doutrina tem sido esquecida. É uma desonra para Deus. Moisés chamou para sobe para termos uma reunião. Ele disse: não subo não. Não vou subir. E ele ficou na tenda dele, com os príncipes, cada um na sua tenda. Então Moisés saiu do seu lugar e foi até eles. E vocês sabem o que aconteceu. Como a pessoa desonra, porque estava escrito sobre a trombeta que toca 7 trombetas nas festividades de Israel, anunciando para que o povo se reunisse, para que o povo se ajudasse, para que o povo saísse do acampamento e se achegasse a Deus. Então eram designados os dias: o dia da Páscoa, o dia das primícias, o tabernáculo, o dia do tabernáculo lá, entre outras. Ainda que seja simbólica, ela também, naqueles dias, alguns sabem, porque quando eles ouvissem a trombeta, eles tinham que se reunir. E eles estavam debaixo de uma penalidade de morte, que não se reunisse. Quem estivesse em viagem, quem estivesse com problema, não pudesse participar da Páscoa, no mês da Páscoa, teria uma segunda chance. Não participou, seria morto. Hoje a pessoa acha que está fazendo alguma coisa boa, não participando da Páscoa. Se não participar, morre espiritualmente. Se participar de forma devida, morre. Meu Deus, mas eu não quero morrer. Eu não quero ser lançado fora. Eu quero Deus. Eu quero estar com a minha família que eu amo no céu. Só tem um jeito: servir Deus de verdade e participar do corpo de Cristo. Porque aquele que não participar não tem parte com Cristo. Mas esta palavra não entra no coração de muita gente. Para que se cumpra a palavra que o Espírito falou a Israel por meio de Isaías, a qual Jesus repete no Evangelho. Esse povo tem olho para quando ver. Tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Mas por que, Senhor? Para que não se converta, para que eu não os cure, para que não se salve.
Irmão, minha irmã, se você pecou, peça perdão e participe da Santa Ceia. Eu não vou participar não. Passa um culto, passa 2, passa 3. Porque não conhece a palavra de Deus, porque não teme a Deus, porque não ama a Deus, porque não guarda os estatutos de Deus, porque não considera a palavra de Deus, como considera Deus, como considera os ministros de Deus, que está ensinando o caminho do céu. Está dura a palavra, igreja? Essa palavra deve ser tida uma sobremesa, ó. Meu Deus fez. Porque eu estou pregando aqui a palavra da salvação, a palavra da verdade. Não queremos nos apossar da sua vontade. Porque assim como vocês também somos servos de Deus Altíssimo. Mas falamos o que Deus ordena e nos ensina a falar, nos manda falar, para que naquele dia possamos ter nenhum problema de estar diante de Deus. Mas antes você esteja aprovado. Glória a Deus. Para não se perder ninguém. Amém, Jesus. Nós que estamos aqui, você que está em casa, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos consertar. Precisamos ter essa comunhão com Deus. Porque o que Deus pede de você é que você tema Ele. Deus pede a você que você o ame com todo o teu coração. Que guarde os seus caminhos, seus mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças. Versículo 12 de novo, pastor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, Tema a Deus, igreja. O que mais? e que andes em todos os seus caminhos, Ande nos caminhos, priorize a Deus. Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino. Não tive tempo, porque está priorizando outras coisas. Não tive tempo por causa de um parente que chegou. Não tive tempo por causa do meu trabalho. Não tive tempo por causa dos filhos. Não tive tempo por causa da esposa. Não tive tempo por causa do marido. Não tive tempo por causa da casa. Não tive tempo por causa de roupa para lavar, para passar. Não tive tempo por causa de comida. Mas não está escrito que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra da boca de Deus. Então por que está priorizando o almoço e a janta? É Deus, misericórdia de nós. Por que chega, só consegue ir na igreja de barriga cheia? Por que chegou atrasado, irmão? Porque eu estava com muita fome, pastor. Eu não consigo ir para o culto sem comer. Está priorizando arroz e feijão? Aqueles, muitos ouviram e muitos não vão ouvir. Vocês não me buscam por amor. Por aquilo que eu estou oferecendo, que é salvação. Vocês me buscam porque vocês comeram do pão e encheram a barriga. Se priorizarmos qualquer coisa na nossa vida, vamos ter muita dificuldade de servir a Deus. Mas o mandamento é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem é que ouve dessa doutrina? Quem é? Quem é que tem ouvido a palavra que realmente pode? Porque às vezes a pessoa está lá e a pessoa está fora da palavra, aí vai o obreiro, ora, vai o pastor, ora, a igreja ora e a situação da pessoa não muda. A igreja está sem poder não. Deus não quer fazer a obra, por quê? Por causa do que ele já ensinou, e que as pessoas às vezes não temem a Deus. Isaías 59, versículo 1. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nada disso. O braço não está estendido para salvar quem? O justo, o fiel, o temente, o obediente. Ele é a nossa sombra, a nossa direita, mas quando estamos na palavra. Ele é o nosso escudo e meu que quando estamos na doutrina, no mandamento. O braço de Deus ele está encolhido para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós
e o vosso Deus, de maneira que Ele esconde de vós o rosto, para não vos ouvir quando clamar, porque as vossas iniquidades fazem com que haja uma parede de separação entre vós e vosso Deus. Tanto é que Jeremias, em Lamentações 3, ele diz: do que se queixa o homem? Eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo. Do que se queixa o homem? E a resposta vem: queixe-se o homem do seu próprio pecado. Porque a vontade de Deus é que todos sejamos abençoados. Por isso Ele deu a palavra, a doutrina. E Ele diz: para o vosso bem. Cumpre para o teu bem. Eu devo cumprir para o meu bem. Você deve cumprir para o seu bem, para o bem da tua casa. Tem pai e mãe que não ensina o filho falando, mas ensina mostrando. Não consegue ter uma vida de oração, o filho nunca vê orando. Falta culto atrás de culto atrás de culto, a criança cresce achando que vir na casa de Deus pode ser um dia ou outro. Nunca ouve a trombeta de Deus para se preparar para a eclésia, né? Para o ajuntamento dos santos. E os filhos vão aprendendo a ficar em casa. Depois o filho vai se perder. Porque o pai não colocou, não teve o zelo de cumprir o mandamento de Deus. Que ensinar não é só falar, é viver. Porque eles vão aprender mais vendo do que ouvindo. O que teu Deus pede, igreja, de ti? Que o temas, que o ames, que guarde os seus mandamentos. Termine o versículo 12, pastor. E o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Todo o coração, toda a alma, desejando, se alegrando, querendo estar. A alegria está não nas coisas que vivemos aqui, mas no cumprimento da palavra de Deus. Todo mundo gosta de Salmos 37, 4. Deleita-te do Senhor, que vai conceder o desejo teu. Quando alguém me fere, e eu olho para a palavra, que a palavra me exorta a perdoar, e aí eu cumpro essa palavra, é a mesma coisa que eu estar comendo a melhor da sobremesa. No meu caso, eu gosto muito de pudim, de quindim, de gelatina. Então, cumprir o mandamento de Deus é a mesma coisa que se assentar na mesa depois de se fartar de um banquete, reservar um lugar para a sobremesa e comer a sobremesa sentindo muito prazer no paladar. Glória a Deus. Como é gostoso. Como é gostoso obedecer a Deus. Eu vou perdoar. Como é gostoso perdoar. Louvado seja Como é Deus. bom perdoar. Como é bom amar. Como é bom se desviar do mal. Como é bom perseverar na oração. Como é bom sentar e ler a Bíblia, ter tempo para Deus, para aprender com a palavra, com o Espírito Santo, com Deus. Glória a Deus. Como é bom honrar as dignidades. O prazer está em cumprir a palavra de Deus. Aleluia. Você acha que Jesus teve prazer na cruz? Ele disse que ele queria que passasse dele o cálice. Então por que ele foi até a cruz? Porque ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. Aleluia. No mesmo momento que ele tinha tristeza por estar sendo crucificado por pessoas que ele ama, tristeza por conta da dor, essa tristeza foi muito menor do que o prazer em fazer a vontade de Deus. Vou repetir. Jesus queria ir à cruz, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele sentiu dor, sentiu tristeza,
por ser abandonado pelos amigos, por Israel que devia receber. Mas essa dor, essa tristeza, como está escrito pelo Espírito à igreja de Corinto, a leve momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória. Então ele diz: eu tenho prazer nas perseguições, nas aflições, porque é nessa hora que eu posso provar que eu amo Deus, fazendo do jeito de Deus, amando meus inimigos, orando pelos que me perseguem, amando os irmãos, dando ósculo santo, puro, no desejo de ver cada um abençoado. Esta é a minha alegria. E quando alguém me injuria, eu não vou injuriar de volta. Antes eu vou pagar o mal com o bem, porque esse é meu prazer. Meu prazer está em Deus. Glória a Deus. Pergunta para você tem prazer nas tribulações? É a sua oportunidade de provar que ama Deus. É Deus. Mas a pessoa ouve e faz diferente. É Jesus. É porque não ama Deus, está muito enganado. Está muito enganado. Não haja no meio de vós amargura. Porque uma pessoa amarga, ela vai amargar outras pessoas. Não haja. Por conta dessa amargura, muitos caíram da fé, da graça, da salvação. Não pode sair da mesma fonte do tipo de água. Enquanto alguns olhavam para a igreja de Corinto e diziam: essa igreja é complicada. Paulo tentou, pelo poder de Deus, a direção do Espírito Santo, os problemas. Mas ele não se deixava levar por aquilo que ele ouvia de outras pessoas, não. A igreja de Corinto é isso. Não. Quando ele fala da igreja de Corinto, ele fala a igreja dos santos. Ele não fala da igreja dos irmãos, das irmãs que faz isso, faz aquilo. A igreja dos santos. Ele diz: eu estou em meio a um povo perfeito. Aleluia. Ele estava se dirigindo a toda a igreja. Ele estava se dirigindo aos fiéis, aos santos. A ti que diz: ó, tinha que ser vigia, porque vão falar mal da igreja. Vão falar mal da igreja, vão falar. Mas você não vai nessa não. Por quê? Porque para aquele que os olhos é luz, tudo é bom. Glória a Deus. Mas para aquele que os olhos é treva, tudo está errado. É Deus. Para aquele que os olhos é treva, Tito, ó, eles não vão considerar o ministério do outro, não. Ele vai ver que não está se esforçando, mas ele não vai ver o esforço do outro para aceitar. Ele só vai ver o defeito. Porque os olhos é mal. O que eu faço, pastor? Clama a Deus. Rasga esse coração. Não fica prestando atenção nos defeitos, não. Deus que vê tudo. Ele não procura defeito. Ele procura o quê? Qualidades boas, santidade. E ele nos dá um mandamento, mandando um mandamento, para que quando ele vier procurar, ele venha achar. Aí tem João Potter, ele procura quem? Ele procura quem? O Pai procura os verdadeiros? Se ele for procurar pecado, ele vai ter dificuldade de achar? Está escrito que ele procura os pecadores? Não. Ele vira o rosto para nem ver o pecador. Ele procura os adoradores, os servos fiéis. Aí eu procuro os servos fiéis. Meus olhos estão postos sobre os servos fiéis, para que entre comigo. Esse vai me servir. Glória a Deus. Aleluia. O mandamento é amar. O mandamento é, se vê um irmão caído, não é falar mal do irmão, não é difamar. Essa igreja aqui não está bem, não. O que está acontecendo? Está em pecado a igreja. Você viu isso? Estou vendo. Então, por que você não começa a orar e jejuar pela igreja? Glória
Glória a Em Deus. vez de falar para outras pessoas que a igreja não está bem. José, marido de Maria sendo justo, não quis difamar Maria. Mas as pessoas difamam a outra. Ah, não, é o Bel que está fazendo. Ah, o meu líder não está sendo justo. E vai falando. Só que se esquece do que está na doutrina. Quando o salmista pergunta, Senhor, quem vai dar ao céu? Quem vai morar no teu santo templo? Aquele que não difama o marido do seu próximo. Aquele que protege o seu próximo, defende o seu próximo, aconselha o seu próximo, levanta o seu próximo. Por isso é bom de coisa, porque se um cair porque tem a probabilidade, o outro vem e levanta. Não fica falando mal, entristecendo as outras pessoas, tirando a fé, abatendo a pessoa já não tem mais força. Claro que a verdade tem que ser dita. Para alguns vai ser como um comichão, não vai conseguir ouvir a verdade. Vai querer mudar de lugar, vai querer buscar mestre que vai falar o quê? Não, você está certo. A igreja está errada mesmo. O que está acontecendo não é certo, como se Deus não tivesse no controle de tudo. Humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele venha exaltar em que tempo? No nosso tempo ou no tempo dele? O tempo dele é o nosso tempo? O nosso tempo é o tempo dele? Então por que quer que seja do nosso jeito? Para se sentir bem. Por que não se humilha? Por que não se sujeita ao chamado de Deus, à vontade de Deus, à doutrina de Deus? O que é que Deus está pedindo? Não tem nenhum mandamento a não ser. Em 2 Coríntios 6, quando manda sair da igreja, é por conta de idolatria. É por conta de heresias que sai do altar. Mas enquanto a palavra de Deus estiver sendo emanada do altar, falando a verdade, pode ser verdade terrível, como Pedro ouviu de Jesus. Passa para trás, Satanás. Pedro não foi embora, não. Pedro não abandonou Jesus por causa dessa palavra, não. Mas basta a palavra vir para alguns hoje em dia dizendo, ó, você está errado, irmão, não pode ser assim. Já quer sair da igreja. Já começa a visitar outras igrejas. Porque ouviu uma palavra que não queria ouvir. Olha, irmão, você tem que se converter. Olha, já sou convertido, já sou batizado com o Espírito Santo, já sou, quem já tantos anos, pastor, vai falar para mim me converter? Até o dia de Jesus voltar, nós temos que se converter. Todos nós. Principalmente nós que somos obreiros. Porque para quem mais é dado, mais é o quê? Então temos que nos converter mais. Porque estamos aqui é pelas misericórdias também. Pelas misericórdias. Versículo 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. É para o teu bem. Quando o pastor fala isso, não é para o bem do pastor, não. Para o bem do pastor, o pastor tem que fazer exatamente o que o pastor está falando para você fazer. Porque o mandamento é para todos, mas principalmente para aqueles que Deus confiou a palavra. Principalmente para nós que somos obreiros. Porque temos que ser exemplo para os demais. Então precisamos nos converter, nos arrepender, nos consertar. Seja o pastor, seja o presbítero, seja o evangelista, seja o diácono, seja o cooperador, seja o apóstolo, seja o profeta, seja a liderança do louvor, seja a liderança da intercessão, da diaconia. Nós temos que ser sensíveis para quando ferir alguém, se humilhar também. Quando errarmos, temos que voltar para trás.
Está entendendo, igreja? Glória a Deus. É para o nosso bem Glória a Deus. o cumprimento dessa palavra. É Miqueias 6, pastor? Você vai chamar Martins? É Miqueias 6? 6, 8? Aleluia. Glória a Deus. O que está escrito em Miqueias capítulo 6, versículo 8? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus? Ó homem, ele te declarou o bem. Só parte A. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ó homem, ele te declarou o que é bem, ó homem, ele te declarou o bem. Todos nós sabemos o que é bom e todos nós sabemos o que é ruim. Todos nós sabemos o que é certo e todos nós sabemos o que é errado. Ele fez essa declaração por meio dos mandamentos. O mandamento é bom. Como Jesus foi a João, ele disse: eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Ele considerou quem é Jesus, a grandeza de Jesus, a deidade de Cristo. Então ele disse: eu devo ser batizado por ti. Mas Jesus responde: João, convém, João, fazer o que é justo, o que é reto. Por que, Senhor? A vontade de Deus é da vontade de Deus que seja assim, então não é certo, então é justo, então é bom. Aí João consentiu e batizou Jesus. Bom é andar nos mandamentos. Ele, ó homem, te declarou que é bom. Os mandamentos é bom para você. Os mandamentos de Deus é como uma pílula, um remédio que te dá vida, que produz saúde, que combate enfermidades. Assim é a palavra de Deus. É o proibimento. Porque não só de pão vive o homem, já foi dito aqui esta noite. Mas o homem vai viver de toda a palavra que é da boca de Deus. Então é a palavra que vai te dar condição de prosperar, como Jabes, que orou e Deus deu prosperidade. É a palavra que você vai invocar no nome do Senhor e vai dizer: eis-me aquilo que você quer. Quando obedecer, a palavra. O que mais, pastor? Repita de novo aí. Ele te declarou, homem, o que é bom. O que é bom, ele falou. E o que seria bom? E que é o que o Senhor pede de ti, O que Deus está te pedindo de ti? senão que pratiques a justiça, Seja justo. Não é porque é seu filho que você vai defender, não. Seu filho vai lá e quebra uma janela, aí você vai defender o seu filho? Você vai falar assim, pro vizinho: deixa que eu vou dar uma correção nele. Você vai dar uma correção nele para o vidro. Mas não foi só meu filho. Ele estava junto com outros, ninguém sabe. Mas ele estava lá. Seja justo. Não fique do lado de uma criança enquanto um adulto. Não defenda ele na presença dele. A mãe não defende o filho, o pai na presença do filho. O pai não defende o filho da mãe na presença do filho. Ele vai criar asa para fazer o que é mal. Ame os nossos filhos, corrija eles. Porque a doutrina diz que o pai que ama o filho estende, mas fica lá, poupando, porque não ama o filho, não ama. Não tem amor, não está preocupado para onde ele vai depois. Se está na doutrina, na palavra, o pai que ama o filho estende a vara não vai matá-lo. Antes, a vara vai livrá-lo do inferno. Ó homem, Deus tem
tem te declarado que é bom. Lembra o versículo, pastor? Versículo 8. Ele te declarou, homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus? Andar humilde com Deus é ter a consciência que sem Ele nós não podemos nada. Que por mais que a gente ia fazer tudo, agora é dele. Glória a Deus. O louvor é dele. Se prepare para ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Se prepare para ser uma mulher. A palavra está aqui, ó, diante dos teus olhos, nas tuas mãos. Você pode aprender. Você pode viver. E você pode ser muito, mas muito, muito mesmo abençoado em tudo que você colocar as tuas mãos, como está escrito. E aquele que ama Deus, medita de dia e de noite. Essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cuja folha não cai. Tudo que fizer vai dar certo. Tudo. José estava na casa do pai, tudo dando certo. Foi vendido como escravo para o Egito, na casa de Potifar, tudo dando certo. Foi preso para a cadeia, tudo dando certo. Foi para o trono, tudo dando certo. Por quê? Porque ele aplicava a palavra. Aleluia, Jesus. Exércitos terríveis se levantavam contra Davi. Davi ia lá e em menor número vencia. A palavra de Deus diz que aonde Davi ia, a mão de Deus era com ele e ele vinha vencedor. Por quê? Porque ele aplicava a palavra. Mesmo debaixo de uma correção de Deus, sofrendo perseguição do filho de Saul, tal, ele permanecia na palavra. Mesmo José sendo injustiçado pelos irmãos, ele permanecia na palavra. Mesmo ele sendo tentado por aquela mulher, ele permaneceu na palavra. Ele subindo ao trono, ele permaneceu na palavra da humildade. Quando ele foi vendido pelos irmãos, permaneceu na palavra do amor e do perdão. Na casa de Potifar, sendo escravo, ele permaneceu na palavra da obediência. No cárcere, ele permaneceu na palavra de pagar o mal com o bem. No trono, ele permaneceu na palavra da humildade. Todas as situações que veio sobre ele permaneceu na palavra. Porque para todas as situações tem uma direção. E ele, confiando na palavra, ele viveu a palavra. E Deus o exaltou de uma maneira tremenda. Será que vale a pena confiar em Deus? Eu confio em Deus, então por que não obedece? Eu amo Deus, então por que não se sujeita à palavra? No nosso meio tem pessoas que ficam sem participar da Santa Ceia, totalmente fora da palavra. Jesus vai voltar, essa pessoa vai ficar. Eu não estou dizendo que talvez fique, não estou falando que vai ficar. Se não se converter, se não mudar, vai ficar. Vai conhecer o dano da segunda morte. Vai ser lançado no inferno. Porque sabe que tem que consertar e não conserta. Porque está amando mais os prazeres dessa vida do que os prazeres do que Deus. Está entendendo, igreja? Amém. Posso falar a verdade com você, tá? Não estamos aqui para falar a verdade. Você acha que foi fácil para Pedro dizer para Safira e Ananias o que ele falou? E ver o que aconteceu? Se Deus não tem prazer na morte do ímpio e do pecador?
Mas o céu se alegra com a conversão de uma pessoa? Tem festa no céu? Tem alegria no coração dos obreiros da igreja? Como os irmãos se alegraram nos dias de Pedro, quando ele chega dizendo que Deus chamou os gentios para a salvação? Eles se alegraram e disseram: eita, agora entendemos que Deus não faz acepção de pessoa, mas em todo lugar. Ele ama aqueles que cumprem a sua palavra, os seus mandamentos. Ele chama para a salvação. Deus concedeu aos gentios o dom do arrependimento. Oh, glória! Se você quiser, Isaías 1,19, se você quiser, você pode ser muito e em tudo abençoado dessa terra. E ainda terá salvação, porque foi Jesus que falou. Aleluia. Perguntaram: Senhor, nós que largamos tudo aí para te seguir. Ele falou assim: ó, não tem aquele que, largando tudo, não receba 100 vezes mais aqui e ainda no porvir a vida eterna. Aquele que largou casa, terra, bens, família por amor a mim, vai receber 100 vezes mais aqui e ainda no porvir a vida eterna. Então por que não recebemos 100 vezes mais? Porque precisamos nos converter. A palavra vem e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Deus já falou. Temos falado aqui. Quando você comete pecado, o mal vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se é homem, vai vir sobre a família, esposa, filhos. Se é mulher, vai vir sobre o marido. Olha o que Deus falou para Adão: Adão, porque você ouviu a tua mulher e comeu do altar que eu falei para você não comer. Agora, Adão, você vai morrer. E outra coisa, a terra que Deus fez, a cada dia Deus dizia: isso é bom. Essa terra que é boa, por causa do pecado, se tornou o quê? Amaldiçoada. Agora a terra é maldita. Por tua. A pessoa que pega, ela está fazendo a casa dela maldita, da cidade dela maldita, da empresa onde ela trabalha maldita. O pecado traz maldição. Eu estou ganhando pouco. Está ganhando pouco? Faz igual José. Que o Potifar viu que tudo que ele colocava a mão dava certo, colocou ele como? Colocou ele como mordomo. E a casa de Potifar foi enriquecida. Por que Deus permitiu que temas ele, que ames ele, que guarde todos os seus mandamentos? Ele já te falou isso, homem. Que você ande na justiça, não te humilde na presença dele. Vamos correr, pastor. Provérbios 30, versículo 5. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Olha o que diz a palavra. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus, ela é uma força, um poder, uma glória, que fica entre você e o mal, de maneira que o mal não te toca. A palavra de Deus é o que, pastor? Pura. Pura. Como é que eu vou trocar a palavra de Deus pela minha palavra? Como é que eu vou trocar uma palavra que foi refinada 7 vezes mais? Como é que eu vou trocar o entendimento de Deus pelo meu entendimento? Se eu sei que os pensamentos dele é melhor que os meus, os planos dele são mais altos. Como é que eu vou andar no meu caminho? Há caminho que para o parece bom, mas o caminho, o final desse caminho é o caminho de quê? Provérbios capítulo 12, não vai lembrar o versículo 14. E se repete em Provérbios 16, versículo 25. Há caminhos que para o parecem uma coisa boa, mas o final desse caminho é morte. Então, não venhamos sair da palavra, porque ela é perfeita.
palavra. Aleluia. É vivendo a palavra que você vai vencendo. É vivendo a palavra que você vai vendo a tua casa edificada. É vivendo a palavra que você vai ver teus filhos sendo abençoados, protegidos de acidente, de homem mau, fraudulento, sanguinário, violento, astucioso, enganador. Porque o homem que teme a Deus, Salmo 128, a sua esposa é uma bênção dentro da sua casa. O seu filho é uma bênção dentro da sua casa, em volta da sua mesa, correndo de um lado para o outro. Assim é abençoado o homem que teme a Deus. Vê a família toda abençoada. As coisas dando certo. Se Deus contemplar no nosso coração o fervor, o desejo de servir no Espírito e verdade, sente. Por que colocamos nossos filhos no colégio para aprender, para poder ter um emprego melhor? Por que colocamos na faculdade? Para que eles tenham a oportunidade nessa vida. Mas é a palavra que te dá condição de vencer aqui, de herdar a salvação eterna. Glória a Deus. Hoje é todo dia. Doutrina. Deu para aprender alguma coisa? Glória a Deus. Aleluia. Não está escrito? Eu não estou falando de mim. Estou falando da palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus é um escudo. Ela é perfeita, ela é um escudo. Para toda pessoa, seja uma mulher jovem, como Daniel, na Babilônia, Israel, Azaías e Ananias, amando a palavra, buscando a palavra, arriscando as suas vidas para permanecer na palavra. Deus nos honrou, nos colocou por cabeça, pois está escrito que quando nós honrarmos a Deus, guardando a palavra, nós vamos ser cabeça e não cauda. Vamos estar sempre por cima e não por baixo. Aleluia. Mas isso é para quem guarda a palavra. Mas quem ouve a palavra e não guarda a palavra, Jesus diz: eu vou comparecer como aquele que fez a casa sobre a areia. A casa está bonita, se esforçou, construiu, está lá. Só que quando vai vir o vento, e o vento vem. O vento veio para Jesus, o dia mau. O vento veio para Abraão, o dia do sacrifício. O vento veio para o profeta Isaías, foi encerrado nele. O vento veio para Eliseu, morreu de uma enfermidade gravíssima. O vento veio para os apóstolos, foram apedrejados, foram mortos a paulada, foram mortos a pedrada, foram crucificados. Só que todos esses herdaram uma coroa de glória. Glória a Deus. Aleluia. Mas e quem constrói a sua casa na lei que não ouve a voz de Deus? A casa vai cair. Casa aqui não é casa parede, não. É casa, porque tem a casa que tem um lar. Está falando das pessoas que compõem a família. Tá? Que é chamado de casa, de lar, de habitação, de família. O mal vai vir sobre a família, como o mal veio sobre a família de Cã. Só foi ele que morreu por causa do pecado dele? Não foi a esposa? Não foram os filhos e as filhas? Pensa nisso, olha. Pensa nessas coisas. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós lemos Deuteronômio capítulo 10. Você que está em casa, você pode marcar no papelzinho, depois você dá uma lida. Está no capítulo, para você ver o contexto. Versículo 12 e 13. Nós lemos Miqueias capítulo 6, versículo 8. E nós lemos o Provérbio capítulo 30, versículo 5. Que nos deixa bem claro, entre outras passagens que citamos aqui, o que é bom para nós.